corredores dos hospitais, a dor e o sofrimento de pessoas que recebem seu diagnóstico como uma sentença de morte. Ai, é muito triste, sabe? A gente deixa de viver. A doença não pede licença, não escolhe raça, idade ou classe social. E a tristeza e a falta de esperança são inevitáveis. Tá só no começo. E não é uma doença fácil. Entendeu? É cada vez maior o número de pacientes que são abandonados nos leitos de hospitais. O desprezo familiar muitas vezes impede um recomeço. O câncer é a doença que mais cresce no país. Foram registrados 596 mil novos casos. Entre os homens, são esperados cerca de 295 mil. E entre as mulheres, cerca de 300 mil novos casos. E você? Qual a doença que tem feito os remédios fazerem parte da sua vida? Tirado a sua esperança e lhe causado tristeza? Um diagnóstico devastador: o câncer. A primeira pergunta: por que comigo? Receber o diagnóstico de uma doença como essa não é fácil. Para muitos, é quase uma sentença de morte. Nesses momentos, percebemos o quanto a vida é frágil e um filme passa diante dos nossos olhos. Michel foi diagnosticado com linfoma de Hodgkin quando tinha apenas 29 anos. Era a véspera de Natal, época do ano em que todo mundo pensa em reunir os familiares e entes queridos para celebrar um momento de alegria e união. Mas, para Michel, foi diferente. Aquele era um momento de dor que mudaria sua vida para sempre. Foi um baque bem grande. Eu não sabia, eu nunca esperei que isso pudesse acontecer comigo ou com alguém próximo de mim. O que fazer com todos os planos, com o trabalho, com os estudos? Como parar a vida para lutar justamente por ela? Segundo a Organização Mundial da Saúde, são praticamente 32 milhões de pessoas que convivem com essa doença no mundo todo. Todos são afetados, não só o paciente. Essa luta envolve família, relacionamentos amorosos. A paralisação da vida é inevitável e todas as atenções devem ser voltadas para o tratamento. Alguma doença obrigou você a se afastar do trabalho, dos estudos, dos amigos? Interrompeu seus planos e sonhos? Graças ao nosso bom e poderoso Deus, mais uma vez juntos aqui no programa para socorrer os aflitos e desesperados. Você viu a matéria de abertura do nosso programa, como sempre fazemos, mas eu quero provar para você que está doente, você que está no fundo do poço, que a sua vida pode e vai andar para frente, mas não com palavras, porque o nosso objetivo não é encher você de palavras, porque vai ver, palavras é o que você mais tem, não é verdade? E desculpas também. Nós vamos mostrar para você o quanto que a sua fé, ela tem o poder de mudar a situação que você vive. E eu vou começar com a história da Janaína. Enquanto você assiste, se você quiser participar conosco, o número está aí, 1-800-890-3005, que você pode deixar o seu nome para oração, você pode ligar pedindo ajuda e nós vamos, no ar ou fora do ar, atender a todos. Seu nome? Janaína. Recebeu o que, Janaína? Então, bispo, eu cheguei com vários problemas. Tive tendinite, renite crônica, bronquite. Teve 2 problemas piores, que foi no coração e no pulmão.
Do pulmão, foi diagnosticado que eu tive 3 nódulos. Eu tinha uma gripe que não sarava de jeito nenhum. Eu resolvi ir no médico para ver se eu estava com pneumonia. E foi diagnosticado os 3 nódulos. E do coração, foi diagnosticado... Eu estava com vários sintomas. Da hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir, eu tinha tontura. Eu tinha arritmia, tontura, não podia andar daqui a ali, eu passava mal. O médico me desenganou, né? E ficou quanto tempo assim? 1 ano. Tomando remédio? Tomava remédio assim, só para uma dor, coisa assim. Então, ele me desenganou de tudo. Ele falou, você só tem 1% de vida. Foi o seu pior momento? Foi meu pior momento, bispo. Aí você veio ao tratamento? Sim, senhor. Tem o que aqui? Então, ele falava assim, você fazendo a cirurgia, você vai morrer. Se não fazer, você vai morrer também. E se acontecer um milagre, de escapar, você vai ficar com sequela. Eu cheguei a fazer a cirurgia, mas a cirurgia foi, assim, uma recuperação super rápido. Nem os médicos acreditaram. E eu não fiquei com sequela nenhuma. Você tem aqui o antes e o depois, não tem mais nada senhor. Hoje? Do pulmão, aqui, que fala que foi diagnosticado os 3 nódulos. E depois aqui a cura. Está livre hoje. Sim, senhor. Deus abençoe. Eu quero voltar com o pastor Anderson. Aliás, pastor Anderson, nós temos todos os dias trabalhado para ajudar as pessoas que estão sofrendo. Então, quando eu digo assim, voltar, é porque nós estivemos ontem, antes de ontem, hoje, amanhã, todos os dias, nós temos um plantão para socorrer as pessoas que estão perdidas e sofrendo, né? E com certeza, bispo, todas as pessoas que sofrem, que já recorreram a médicos, recorreram a advogados e a todos os recursos que ela tinha e não conseguiu alcançar a resposta, através aqui do SOS, da nossa programação, ela pode encontrar uma saída e uma solução. Como é o caso da senhora Fernanda de New Jersey, ela pede oração pela saúde. Ela sofre com diabetes, perca de memória. A senhora Cristiane, lá da Califórnia, ela pede oração pela vida sentimental, pela vida financeira. E a Joyce, lá do Canadá, que sofre com problemas de síndrome do pânico. Qualquer que seja o problema dessa pessoa, 1-800-890-3005, nós iremos ajudá-la. Nós vamos ver agora a história da Geralda, que também ficou curada. Seu nome? Geralda Ângela. Geraldo, o que você tem aí? É que assim, o meu filho, ele teve epilepsia com 5, 6 anos. E para os médicos não tinha cura. Era um ataque constante que ele tinha? Era, ele dava 3 a 4 ataques por dia. Então, assim, para mim foi o fundo do poço, né? Porque ver o seu filho ali se debatendo, espumando... Você ficava desesperada? É um horror, pastor. É um horror. Então, assim, eu sofri muito com essa situação. Os médicos falavam que ele ia tomar remédio para o resto da vida, ia ser uma criança que não ia ser normal igual as outras, né? Que não ia passar de ano. Então, assim, eu sofri muito. Quantos remédios ele tomava? Ele tomava 2 tipos de remédio, mas assim, um de 6 em 6 horas, o outro de 8 em 8 horas. E ele caía em qualquer lugar, em casa, sim, na rua? Na escola, na rua. E assim, o mais também, o que doía na gente, que é mãe, é o preconceito das pessoas, né? Que as pessoas que não tinham conhecimento daquilo, achavam que era contagioso, tudo. Então, assim, eu sofri demais. Hoje a senhora chora de lembrar esse momento difícil. Sim, porque era uma criança de 5 anos, né? E é triste para uma mãe. A gente queria que aquilo ali estivesse na gente, não nele. Então, assim, era muito triste, pastor. Muito triste. Aí a senhora veio ao tratamento espiritual buscar pela criança. Sim, aí eu vinha buscar por ele, né? Aqui eu tenho os exames que ele tinha, a epilepsia. E hoje, todos os anos, ele faz, né? Os exames, a tomografia, o eletroencefalo. Uma vez no ano ele tem que fazer. Nunca mais deu nada? Nunca mais está aqui. Você tem aqui, são vários exames. Isso, esse
foi, as né? guias, tudo. Isso, e aqui consta que ele não tem nada. Perfeito. Perfeito. Não tem sequela, nada. Nada de bicicleta, que não podia, nada. Joga bola, faz tudo. Nunca repetiu de ano, entendeu? Inteligente. Faz aulas de inglês, tira nota boa. É maravilhoso. Fruto do tratamento espiritual. Com certeza, bispo. Para quem está desesperado. Para quem não tem ninguém para desabafar. Para quem precisa de ajuda. A linha SOS Espiritual foi criada pensando em você, todos os dias da semana, 24 horas por dia. Uma voz para te ajudar, seja qual for o seu problema. Doenças, pensamentos suicidas, problemas conjugais ou familiares, estagnação profissional. Está passando por algum desses problemas? Ligue agora mesmo e receba ajuda. 1-800-890-3005. Deixa eu conversar com uma amiga que está na linha. Você fala de que lugar dos Estados Unidos? De Boston. Em que posso lhe ajudar? Eu preciso da ajuda do senhor. Fizeram uma macumbaria na menina há 30 anos atrás. Bagunçou a vida dela, fez ela largar o marido, está aqui em Boston, não tem nada, só trabalho, não tem nada. E desespero puro. E a ajuda do senhor. Mas a senhora deduz que fizeram o trabalho ou foi confirmado? Não fizeram, eu vi fazer. Ah, uma pessoa fez um trabalho para ela, para acontecer o quê? É para ela bagunçar a vida dela, né? Uhum. E como está a vida dela? Aqui. Como está a vida dela bagunçada. Tem 30 anos bagunçada a vida. Obra de macumbaria na cachoeira que fizeram com minha filha. Então, mas como é que ela está atualmente? Quais são os problemas dela? Aqui que ela trabalha, não tem nada. Uhum. Não sai do lugar? Nada, não sai do lugar não. Continua do mesmo jeito. E fazem quantos anos que fizeram o trabalho? 30. E até hoje esse trabalho surte efeito? Uhum. Qual a idade dela? 50. Tá. Amiga, preste atenção. Quando se tem certeza que foi feito um trabalho, um feitiço para destruir uma outra pessoa, a maneira de desfazer isso é somente trabalhando a fé. A pessoa que fez esse trabalho, ela usou a fé no Deus errado, nos espíritos negativos. Ela fez o trabalho no objetivo de destruir a vida da sua filha, está aí o resultado. A senhora tem a mesma fé, que é o poder de Deus, capaz de desmanchar esse trabalho e fazer a vida da sua filha andar para frente. Deus é poderoso para quebrar as correntes negativas. Nós vemos isso em muitos momentos dentro da Bíblia Sagrada, quando Jesus ministrou a libertação, quando Jesus desfez as obras do mal, porque quando foi feito o trabalho para sua filha, o Espírito foi mandado para a vida dela. E é um destruidor de sonhos, é por isso que não tem sucesso, não tem alegria, não tem paz, não vai para frente. Mas para mudar isso, é só a luz. Eu queria, por favor, que a senhora orasse conosco daqui a pouco no programa. E mais do que isso, amiga, eu queria que você se preparasse, tá? Para realmente lutar contra esse mal e vencê-lo. Usando a sua fé, aliado à palavra de Deus. A senhora vai aprender aqui com os resultados que nós vamos colocar. Se possível, convide a sua filha, leve ela. A senhora pode, por exemplo, a senhora fala de Boston, nós temos aí em Boston um trabalho de fé que vai poder ajudar a sua filha. Convide ela, leve a sua filha até esse lugar. Nós vamos ministrar a libertação usando a autoridade do nome de Jesus e ela vai ficar livre.
esse espírito vai sair da vida dela. Se ela não quiser ir, não insista. Mas através da sua pessoa, através da sua intercessão, porque a mãe intercedendo pela filha é uma coisa muito forte. E a senhora vai interceder por ela, esse mal vai ser desfeito e o problema será resolvido. Tá bom? Mas ela não tem nem carro, pastor. Não tem problema, é o que eu acabei de dizer. Ainda que ela não vá, através da senhora, ela vai ficar livre. Isso vai ser desfeito, porque se continuar assim, a tendência é só piorar. A senhora concorda comigo? Uhum. Tem que ser desfeito, tem que ser desmanchado. Então, existem coisas que nós não podemos perder tempo. E essa é uma delas. Então vamos unir a nossa fé, nós vamos orar aqui no programa e a senhora tem que entender que esse mal é vencido não apenas com oração, mas tendo uma batalha espiritual. Tem que se travar uma batalha espiritual, é o bem contra o mal. O mal vai cair por terra e a senhora vai ver a vida da sua filha andar para frente, tá bom? Vamos orar, mantenha-se na linha, a nossa produção vai anotar o nome completo dela, nós vamos colocar na oração e daqui a pouco vamos ministrar a vitória sobre a vida de todas as pessoas que estão sofrendo. E eu quero me dirigir a você que também sente, percebe ou já viu, que é o caso dessa amiga que nós atendemos, fizeram mal para você. E a sua vida só tem andado para trás, os seus caminhos estão trancados, estão fechados. Esse mal vai sair e você vai ficar livre. O espírito que tem amarrado a sua vida, ele vai sair. O espírito que está prevalecendo contra você vai sair. Não importa de que parte dos Estados Unidos você nos assista. Se você é de Boston, está aí o endereço. Essa amiga nos vê lá de Boston. Cadê o endereço, por favor? Coloque o endereço de Boston e você pode buscar ajuda aí na 460 na Broadway, em Everett, Massachusetts. E você que me assiste aqui da Flórida, nós estaremos ministrando também a libertação e a cura de todas as pessoas que estão sofrendo e desesperadas. E é bom lembrar que de qualquer parte dos Estados Unidos, se você quer saber se esse trabalho acontece aí na sua cidade, no seu estado, esse número de WhatsApp, você pode fazer contato conosco, 857-287-4241. Pastor Anderson. Bispo, o Ryan, ele pede oração pela sua libertação de todo o mal que tem acontecido na sua vida. A senhora Sandra, aqui de Pompano Beach, pede oração pela filha que sofre com depressão. E a Ana, lá de Massachusetts, pede oração pela saúde, pois ela está com infecção nos rins. Eu quero aproveitar que nós atendemos essa amiga que foi vítima, sua filha, vítima de feitiço. E eu vou colocar a história da Fernanda. Ela foi vítima de um ritual. Hoje está liberta. E eu quero que todos que percebem que direto ou indiretamente você está sendo vítima de um mal espiritual, siga o exemplo dela que você terá o mesmo resultado. Aos 2 anos eu perdi o meu pai e logo em seguida eu perdi a minha mãe. E eu passei a ser criada pela família dos meus pais. Começaram a me maltratar, a me deixar trancada no banheiro, a deixar dormir sozinha. Foi quando eu conheci a cocaína. Eu conheci a cocaína, a maconha e todos os vícios, lança-perfume e a prostituição, com 14 anos. Eu me envolvia com vários homens. A partir desse dia, eu passei a manifestar. Manifestar como? Eu ia para os lugares, eu não lembrava de nada. As pessoas falavam, você brigou, você queria bater em todo mundo, você deu em cima do homem casado, você chegou no rapaz e disse assim, eu quero ter relação sexual com você hoje, e aí? E eu não me lembrava de nada. Eu já cheguei a acordar com um rapaz do lado e eu dizia assim, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu sofri um abuso. Eu fui abusada sexualmente por uma pessoa que deveria me proteger. Que eu via como um protetor. E ele me abusou. Essa pessoa me abusou. Fez o que queria porque eu chegava bêbada, eu chegava drogada. E eu morria na cama. E teve uma vez que eu acordei, ele mexendo em mim. E eu disse assim, fulano, por que você está
fazendo isso comigo? E ele bêbado também. E ele olhou pra mim assim e falou: por nada, porque eu quero. E eu comecei a ter medo, eu comecei a ter trauma, eu comecei a ficar aterrorizada. Eu comecei a ter bipolaridade, eu comecei a ter síndrome do pânico. Ora eu queria morrer, ora eu queria viver. Foi quando eu fui no psiquiatra, comecei a tomar Rivotril, mas nada adiantava. Teve um dia que ela chegou tão cheia mesmo, que quebrou tudo dentro de casa. Ela não aguentou me ver naquela situação, porque era muito vergonhoso. Era muito vergonhoso. As pessoas me batiam e as pessoas chegavam até ela e falavam assim: ó, eu encontrei a Fernanda lá, ó, tá lá igual uma louca, em cima dos carros, dançando até o chão. E você vai continuar desse jeito com essa menina? E vi uma voz que falava assim: desista dela, que ela não era sua filha. A família falava: você tá criando uma menina que não é sua, tá tendo trabalho, mas eu não vou desistir. Por várias vezes eu tentei matar minha filha, porque o pensamento era assim: mata a sua filha e se mata. O espírito estava falando que eu era dele e que ninguém, nem o homem de branco, ia tirar a minha alma das mãos dele, porque ele foi agradado, ele foi pago e ele não aceitava perder a minha alma. A minha filha, vendo sempre aquelas cenas, eu me cortando, a minha filha via eu me cortando. E ela olhava para mim e dizia assim: mas a mamãe não me ama? E eu dizia: eu não te amo. Eu não, né? O mal que estava em mim falava: eu não te amo, eu te odeio, menino. Foi quando ela ouviu no rádio falar da reunião de sexta-feira. E ela começou a ir. Eu creio que esse amor que ela tinha por mim já era Deus. Mandou roupas consagradas, mandou tudo consagrado, várias coisas consagradas. Eu me recordo que eu vesti uma camisa um dia, eu fui para uma festa e essa camisa estava consagrada. Chegando na festa, eu não consegui beber. E aí ela entendeu que aquela roupa consagrada já era um ponto de contato da fé dela. Até que Fernanda se cansou de tanto sofrimento e decidiu agir com a mesma fé da mãe. E a partir de hoje eu vou fazer tudo diferente. Eu vou lutar. E tudo que não aconteceu em 5 anos, em pouco tempo vai acontecer. Porque eu, Fernanda, falei meu nome, lembro que eu falei meu nome. Eu, Fernanda, abro mão dos meus desejos, meu pai. Perdoei. Eu me batizei de novo. Eu passei a sacrificar pela minha filha. A Fernanda hoje, ela não tem mais vício. Nenhum. Ela não tem mais depressão. Ela ama e é amada pela filha, pela mãe. Eu sou filha. Hoje eu e minha mãe, nós duas somos muito amigas. É como se eu fosse o marido dela e ela minha esposa. E eu sou amiga. Hoje eu falo que não só o vício tem cura, mas que a vida deles pode ser transformada, porque a minha foi. Hoje eu falo do que Deus fez na minha vida. Eu me perdoei por tudo. E hoje eu tenho uma verdadeira felicidade dentro de mim, que é o Senhor Jesus. Tratamento contra as doenças incuráveis, contra as bruxarias, contra a infelicidade no amor, contra a frustração familiar, contra a má sorte financeira, contra todas as maldições. Está escrito: eu sou o Senhor que te sara. Então o mal não pode prevalecer contra ela. Pediu a ultrassom e deu que não tem trombose. E aqui o exame provando que a senhora não tem mais nada. Tenho. Hoje eu tenho paz na minha família. Hoje não existe mais miséria. Liberto de tudo, bispo. Sou muito feliz. Assim como estas pessoas, as obras do mal na sua vida serão desfeitas. E você ficará livre do sofrimento. Nesta sexta-feira, o desmanche espiritual.
às 7h30 da manhã, 4 da tarde, 7 da noite e às 8 horas da noite. 1840 Northeast, 41 Street, na cidade de Pompano Beach, na Flórida. Para mais informações, ligue 1-800-890-3005. Daqui a pouquinho nós estaremos entrando em oração e ministrando milagre na vida de todas as pessoas que estão desesperadas. Eu gostaria antes de fazer um convite para você que assiste o nosso programa. Nós temos um aplicativo, queria que colocasse aqui, por favor, que 24 horas você pode estar sintonizado na nossa programação. Você vai baixar o aplicativo. Dá para colocar aqui, por favor, para que nós possamos ver, da Mídia Brasil EUA, e ali você vai ter mensagens, você vai ter canções, você vai ter orações. Você pode baixar tanto na Apple Store como no Google Play. E aí você vai poder também participar conosco. Aqui o ícone do WhatsApp, você acessa, fala conosco, manda mensagem, pede oração. Você pode baixar agora, é o Mídia Brasil EUA, é gratuito e 24 horas por dia você tem a programação aqui dos Estados Unidos, o trabalho em português que nós realizamos para ajudar a todos. Conheça o novo aplicativo Mídia Brasil EUA. Bom dia, Deus abençoe a senhora, o senhor. Bom dia, vencedores, bom dia. É a fé que tem o poder de libertar. Você pode entrar em contato. A fé traz a cura. 90-3005. Mídia Brasil EUA. Nele você encontra músicas e mensagens de fé que irão lhe fortalecer no dia a dia. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Acompanhe a melhor programação de rádio e TV de qualquer parte do mundo. Em um só aplicativo, fácil, rápido e prático. Acesse a Apple Store ou Google Play e baixe agora mesmo o aplicativo Mídia Brasil EUA. Em busca de uma saída para tanto sofrimento, são várias as portas que podem ser encontradas pelo caminho, mas é preciso ter muito cuidado, porque dependendo da entrada escolhida, do outro lado pode se encontrar ainda mais dor. E foi exatamente isso que aconteceu com a protagonista dessa história. Por chamada de vídeo, a Márcia nos conta agora as consequências que sofreu por ter entrado por uma porta errada. Que porta que foi essa, Márcia? A Casa dos Encostos. Antes de conhecer o mundo oculto, Márcia morava com a família na capital paulista, mas conta que não era nada fácil. Todo dia era briga, briga, briga. Eu tinha ódio mortal da minha mãe. Aí, por esse motivo, eu fui morar com a minha amiga no Guarujá. E foi essa minha amiga que me apresentou a Casa dos Encostos. Márcia passou a atender todos os pedidos feitos pelas entidades. E um deles foi esse. Eu me tornei uma garota de programa de muita fama. Muito dinheiro, muito status. Tudo que eu queria conquistar, eu conquistei. Só que a minha vida eu perdi. Começou com as perdas financeiras. Ao mesmo tempo que eu ganhava, eu dava na Casa dos Encostos. Perdi minha família, perdi amigos. Começaram os vícios. Usava muita cocaína, maconha, lança-perfume. Como filha de santo, Márcia não fazia atendimentos, mas realizava vários rituais. Sempre, se eu tivesse raiva de alguém, eu ia lá e fazia alguma coisa. Fazia rituais no cemitério para acabar com a vida das pessoas, na encruzilhada, para acabar com casamentos. Fazia trabalhos na cachoeira para poder ter fama, ter status, ter sucesso. O pior dos trabalhos foi destinado a um homem com quem Márcia se envolveu. Por ser casado, em pouco tempo ele quis terminar o romance. Mas
Eu não aceitava de jeito nenhum, eu queria ele de qualquer jeito. Aí eu fui no cemitério, procurei uma cova, abri, aí coloquei o nome dele na cabeça do morto. Esse rapaz, ele ficou depressivo, ficou à base de remédio, perdeu a família. Isso pra mim foi um troféu. Mas pouco tempo depois, foi assim que Márcia se sentiu. Eu tava dilacerada, tava destruída, eu não tinha mais sentido pra viver, eu não tinha mais nada. Eu só pensava em morrer. Tomei umas bebidas, aí misturei com cocaína e chumbinho. Aí foi quando eu tive overdose. Márcia foi socorrida a tempo e no hospital. Quando estavam fazendo a lavagem no meu estômago, foi quando eu acordei para a vida e decidi voltar. Decidi voltar para São Paulo e tentar recomeçar a minha vida. Hoje, Márcia entende que a decisão foi uma resposta à busca de sua mãe. Ela nunca desistiu de mim. Aí eu voltando para São Paulo, ela me convenceu a participar de uma reunião de sexta-feira. Eu saí leve, eu saí tranquila. Nesse dia eu consegui dormir, que eu já não dormia há anos. Eu consegui largar os encostos, eu consegui largar os vícios, largar a prostituição. A minha vida foi restaurada por completo. Hoje em dia eu tenho um emprego, hoje em dia eu sou casada. E o melhor de tudo é que eu tenho o Espírito Santo. Ele é tudo na minha vida, tudo. Eu busco palavras, mas não tem explicação. Me dá paz, me dá calma, alegria. Tudo que eu buscava, eu tenho hoje. E aquela pessoa que tentou por muitas vezes se matar, hoje tem o prazer de viver. Na sexta-feira, nós vamos determinar que o espírito destruidor de sonhos, ele seja vencido e ele caia por terra. O espírito que está prevalecendo na sua vida, o espírito que está amarrando a sua vida, ele caia por terra e você seja um vencedor. Na parte da manhã, da tarde, ou especialmente às 8 da noite, no endereço que está na tua tela, 1840 North East 41 Street, em Pompano Beach, aqui na Flórida. Vou voltar ao SOS, o senhor tem nomes aí, pastor Anderson? Tenho sim, bispo. O senhor Anselmo, ele pede oração pelo seu filho, que desde os 15 anos de idade sofre com vícios. O Adriano, aqui de Pompano Beach, pede oração pela vida financeira e por toda a família. E a senhora Kelly, de Orlando, ela pede oração pela sua libertação, porque ela tem pensamento de suicídios. Então, quando o Espírito de Deus, ele entra na vida da pessoa, não tem mais espaço para o mal. Não é possível o Espírito de Deus e o espírito ruim, um espírito bom e o ruim, o da luz e o das trevas, viverem juntos. Então, quando a pessoa ela tem desejo de suicídio, ela vê vultos, ela ouve vozes, ela tem dores de cabeça constantes, ela carrega essas coisas negativas, você consegue perceber a presença do mal na vida dela. A presença do mal na vida dela. Mas quando o Espírito de Deus entra, então isso muda. Então vem a paz, vem a alegria, vem a transformação. Deus tem o poder de fazer isso e Ele vai fazer na sua vida. Agora, para receber o Espírito de Deus, você primeiro precisa desejá-lo acima de tudo. Se libertar do mal, através da fé você fica livre do mal e depois determinar que o Espírito de Deus, ele venha possuir você. Foi o que aconteceu com o senhor Cláudio. E na história dele, você consegue ter uma ideia de como Deus trabalha e como Ele vai fazer na sua vida também. Meu nome é Cláudio, eu tenho 43 anos, eu sou empresário e eu conheci a Igreja Universal através dos meus pais. Eu assistia às reuniões, eu frequentava a igreja nos domingos, mas o tempo foi passando, eu era jovem e acabou que eu comecei a ter maus olhos com os pastores, maus olhos com a oferta.
Eu não acreditava. Aquilo que eu acreditava, eu comecei a passar a desacreditar. Eu também tinha uma dúvida sobre a salvação. Eu não acreditava na salvação. Eu tinha muita dificuldade em acreditar que eu tinha uma alma e que quando eu partisse daqui, essa alma ela ia para algum lugar. Ela ia para o céu ou ia para o inferno. E aí eu comecei a me afastar, o mundo começou a me chamar. Após sair da igreja, no primeiro momento você vai se iludindo com as coisas do mundo, você sente aquela felicidade. Depois, apesar de estar rodeado de amigos, né, eu senti aquele vazio. Nesse meio tempo, eu conheci a minha esposa, né, nós nos casamos, tivemos filhos, mas a vida da gente não estava completa. Eu tinha muitas dívidas, eu discutia muito com a minha esposa por conta disso. Ela me achava que eu era uma pessoa sem iniciativa, que eu deveria buscar um trabalho melhor, né? E ela acabava colocando isso, né? E essas brigas, essas discussões, elas se tornavam constantes. Como homem, eu estava me sentindo uma pessoa assim que eu não estava fazendo o que eu tinha que fazer, que eu não estava cumprindo a minha função dentro de casa, que é a função de provedor, né? Eu não estava cumprindo a função de prover dentro da minha casa uma vida decente para os meus filhos, para minha esposa, né? Diante de todas aquelas dificuldades. E eu me via como uma pessoa sempre trabalhando, saindo cedo de casa e sempre dedicado, procurando o trabalho e sempre correndo atrás do dinheiro, mas era como colocar o dinheiro num saquetel furado. E eu via a minha história fracassar. Como eu já conhecia a igreja desde jovem, por conta dos meus pais, eu sabia que aquele lugar tinha uma coisa diferente. E aí, por conta de um parente meu, tá passando por um problema no casamento, é um parente que frequentava a minha casa, e aí eu e minha esposa, nós convidamos eles para ir para a igreja. Aí nós levávamos eles na igreja, e nós levávamos porque a gente queria ver eles bem, né? E nessa de começar a levar eles para a igreja, a gente foi firmando. Eu comecei a entender que eu tinha uma alma. Eu comecei a entender que a vida não era só o que está aqui na terra. Os pastores pregavam que eu tinha uma alma. E que essa alma, depois da minha morte, ela ia para algum lugar. E tinha aquela imagem do inferno, aquela imagem do fogo ardendo. E eu comecei eu não quero ir para esse lugar. E os pastores pregavam que eu tinha uma alma, que eu tinha que cuidar dessa alma, que eu tinha que alimentar a alma que eu tenho com as coisas de Deus, que as coisas de Deus me levariam à salvação. E aí eu passei a entender o que Deus queria de mim, passei a entender e a fazer as coisas que agradam a Deus. Entendi a importância de receber o Espírito Santo, que o Espírito Santo é o que nos dá força, é o que nos dá vida. E a minha visão começou a mudar. E eu comecei a me alimentar da palavra. E foi quando eu tive o encontro com Deus e depois o batismo com o Espírito Santo. Quando eu recebi o Espírito Santo, eu tive a certeza da minha salvação. Eu comecei a receber os dons do Espírito Santo. Comecei a ter domínio próprio. Comecei a ter amor pelas almas, comecei a evangelizar mais, falar mais de Jesus. E dentro de mim eu tinha aquela certeza que quando eu morrer, a minha alma ela vai ser salva. Eu comecei a ter essa certeza da salvação. O Espírito Santo me deu essa certeza. As pessoas começaram a ver que tinha algo diferente dentro de mim, que eu havia me tornado uma pessoa diferente. No tocante a falar dos filhos, eu me tornei um pai diferente, um pai melhor. Os meus filhos perceberam isso. Depois que eu recebi o Espírito Santo, a esposa começou a me ver como uma pessoa mais séria,
uma pessoa mais forte, um homem decidido. Eu comecei a passar a certeza de que tudo ia dar certo, que já não era mais como antes, que as coisas davam errado. Porque outrora as coisas não davam certo. E agora as coisas passaram a dar certo. Eu comecei a colocar Deus em primeiro lugar. Eu comecei a entender que Deus tinha que ser o primeiro. Não tinha que ser outra coisa primeiro. Primeiro Deus. E comecei a pôr Deus à frente de todas as minhas lutas. Que eu já não estava mais sozinho. Eu já não estava lutando mais com a força do braço. E Deus foi me abençoando, foi me dando visão, foi me dando ideias, fui pagando minhas dívidas. O Espírito Santo, dentro de mim, ele é uma fonte de água viva. E como uma fonte de água viva, é uma fonte inesgotável. É uma fonte que eu quero levar isso para as pessoas. Eu quero que as pessoas sintam isso, que elas podem beber dessa água. E que elas podem ter isso dentro dela, inesgotavelmente. Ter o Espírito Santo, como o próprio Jesus disse, é uma força inesgotável dentro de nós. É uma força que nós vamos usar para tudo, para vencer todos os desafios dessa vida. Existem situações na vida que marcam e moldam nosso caráter. Brigas de família, extrema pobreza, abusos. Você já parou para pensar como certos sofrimentos podem impactar uma história? O meu sofrimento, ele começou na minha infância, né? Criada em meio a muitas discussões, eu fui criada no meio de ver muita violência dentro da minha casa, meu pai espancava minha mãe. Era difícil a vida, né? Porque eu via que na minha família existia muita discórdia, muita contenda, eu não entendi o porquê. Então eu fui criada já no meio de muitas discussões. Além das brigas que eu tinha na minha casa, eu tinha muita dificuldade financeira, que isso fazia eu ter muita discriminação. As pessoas, né, os vizinhos, os colegas, tinha muita discriminação, porque eu era muito pobre, então não tinha aniversário de amiguinho que chamava porque a gente era muito pobre. Aos 12, meu pai se divorciou da minha mãe, uma semana depois meu pai apareceu casado na minha casa. A Jaqueline teve uma infância traumática e os problemas no decorrer dos anos estavam longe do fim. Situação financeira difícil, uma família destruída, eu não tive praticamente a presença da minha mãe, que minha mãe trabalhava para nos alimentar. Só que aos 15 anos aí foi meu golpe pior, que foi quando eu perdi a minha mãe. Eu já sentia muito vazio, pelo desprezo, pelo preconceito, por viver uma vida muito miserável. E se não bastasse tudo isso, eu sofri um abuso ainda por parte do meu irmão, né? Então foi muito constrangedor. Insegurança, complexos, mágoas, tristezas e um vazio que nada preenchia. Na ânsia de construir uma família, Jaqueline se casou aos 18 anos. Mas sem base, o sofrimento só aumentou. Aos 20 anos, meu filho veio nascer e assim, sem estrutura, casada, num relacionamento já de muitos ciúmes. Eu estava com 2 crianças pequenas, sem condição financeira, né? E aí a minha vida começou a virar um verdadeiro inferno, porque aí eu vivi por muitos anos não tendo amor próprio quando começou as traições do pai dos meus filhos. Desesperada, Jaqueline buscou por ajuda, mas não viu a mudança que esperava acontecer. No meio desse sofrimento, eu conheci uma denominação que eu fiquei por anos, né? Só que a minha vida não mudava. Eu falava que eu tinha fé em Deus, só que eu não colocava essa fé em prática. Na realidade, eu não era de Deus, eu era da igreja. Quando foi há 2 anos atrás, que eu cheguei numa situação de fundo de poço mesmo, eu recebi um convite para conhecer a Escola da Fé. E quando eu cheguei aqui, aí é como se tivesse uma escama dos meus olhos, e aí saíram a escama dos meus olhos. Eu vi, de fato, de verdade, o que era ter uma fé, o que era Deus, que eu não precisava ter medo de Deus, né? E aí eu comecei a desenvolver a minha fé.
É a fé inteligente que traz resultados. E foi nessa escola que a Jaqueline aprendeu a desenvolver e amadurecer essa fé. Essa reunião, para mim, que fala da fé do Espírito Santo, ela é tudo. Ela é a base, é a estrutura, é o que orienta. Então hoje eu não tenho mais ódio, não tenho mais mágoa. Eu perdoei todos que me fizeram mal. É como se aquela Jaqueline, ela saísse e entrasse uma outra pessoa dentro do mesmo corpo. Aqui, ela teve um encontro que é capaz de mudar a vida de qualquer pessoa. Ela conheceu o Espírito Santo de Deus. Só o Espírito Santo podia ter feito isso, mudar o meu caráter, mudar a minha personalidade, mudar o meu jeito de ser, o meu jeito de olhar, tirar a malícia dos meus olhos. É tão lindo, porque não está em coisas, em pessoas, né? Me emociona porque eu era uma pessoa que eu tinha que ter as coisas para me sentir um pouco feliz. E o Espírito Santo, ele me preenche tudo. O Espírito Santo é meu tudo. Hoje, assim como milhares de pessoas que colocam em prática o que é ensinado na Escola da Fé, ela pode contar uma nova história. É um aprendizado novo, é uma direção nova, é direção que Deus dá, é ideias que Deus dá, e toda semana são esses presentes de Deus que faz a minha vida feliz, que faz ter toda a diferença que eu tenho hoje. A fé que transformou a vida da Jaqueline e pode mudar a sua é ensinada na Escola da Fé Inteligente. Faltam poucos minutos para o momento da oração, pastor Anderson. E no momento da oração, todas as pessoas que sofrem, elas serão atendidas por Deus e receberão um milagre, bispo. A senhora Josefa, inclusive, ela entrou em contato conosco e pediu oração pelo marido que sofre com vícios. A senhora Marlene, ela pede oração pela vida financeira. E a senhora Olga, lá do Canadá, ela tem muitas dores no corpo e também pede oração pela filha que sofre com depressão. Então, daqui a alguns minutos nós vamos determinar isso. Eu quero ler para você o que diz o livro de Salmos. 121, você pode depois conferir se você tem uma Bíblia na sua casa. Davi disse: levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. Você sabe que a pessoa, ela busca o socorro dos médicos, dos amigos, ela busca o socorro da família, mas o socorro espiritual só Deus pode dar. É só Ele que pode mudar a vida de uma pessoa. É só Ele que pode fazer aquilo que ela deseja, aquilo que ela quer. É só Ele que pode trazer o marido de volta. É só Ele que pode restaurar a sua saúde. É só Ele que pode mudar a sua vida por completo. Ele diz, está escrito: levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quer dizer, Deus que criou os céus e a terra, Ele é poderoso para curar, para libertar, para salvar, para transformar. Se apegue à palavra dEle, se volte para Ele. Se você quiser a nossa ajuda, nós estaremos nesse domingo, 7 da manhã, primeira reunião, depois temos às 8h30 e às 10 horas da manhã, que é a principal reunião, na 1840 North East 41 Street, em Pompano Beach, aqui na Flórida, nos Estados Unidos. E vamos determinar que o Espírito de Deus venha sobre a sua vida, você tenha alegria, você tenha forças, você tenha paz, você seja um vencedor. Nós vamos agora conhecer a história da Karina, que faz parte hoje do quadro Eu Fui Enfermo na Fé, mas está curada. Eu me chamo Karina, tenho 34 anos e eu já fui muito enferma na fé. Eu cheguei na Universal, eu cheguei muito triste, muito vazia, me sentia sozinha, e conforme foi passando o tempo eu aprendi
a agir a fé, a exercitar a fé. E aquilo foi despertando em mim. Eu fui tendo uma experiência com Deus, numa reunião de quarta-feira, nas reuniões de domingo. Eu já podia perceber a presença de Deus. Eu era dizimista, chegava as campanhas de desafio, a gente fazia, a gente se lançava. Chegava as campanhas de Israel, eu não media esforços, eu lançava de cabeça porque eu tinha objetivos. Eu tinha minha comunhão com Deus, eu acordava de madrugada. Existia uma alegria e era uma alegria real que vinha de dentro para fora, né? Então isso começou a refletir na minha vida. Conheci uma pessoa na igreja, nós começamos a namorar e nós tínhamos o pensamento de ser cabeça, de montar nosso próprio negócio, né? Nós começamos a montar nosso próprio negócio, as coisas começaram a dar certo, porque até então nós dávamos a manutenção da fé. E claro que o que era um passado para a gente colocava em prática, então as coisas estavam acontecendo. Então a gente começou a prosperar financeiramente, nós começamos a ter carro importado, a conquistar casa, e com o passar do tempo, para quem ia toda semana para a igreja, a frequência na igreja passou a ser uma vez por semana. Até que nós começamos a priorizar o trabalho. Já não tinha aquela preocupação em ir para a igreja ou buscar a Deus, de escutar o que era passado ou sequer pegar a direção que era passada para a gente. Conforme o tempo foi passando, começou a ter o reflexo no casamento, né? Eu não tinha vida com Deus, então obviamente que o reflexo ia aparecer no casamento. Começaram as brigas, as discussões. Nós tínhamos uma vida de aparência. Para as pessoas a gente era o casal perfeito, mas dentro de casa era aquele inferno. Mesmo indo para a igreja de vez em quando, a minha fé estava completamente enferma, porque mesmo casada, indo de vez em quando para a igreja, eu comecei a ter um relacionamento extraconjugal com uma pessoa do mesmo sexo. E me afastei totalmente. Aí já coloquei o meu ex-marido, meu marido na época, eu coloquei ele para fora de casa e foi meu fundo de poço. Porque eu perdi minha família, eu perdi o Senhor Jesus, eu perdi a fé, que eu não encontrava mais ela, eu não conseguia enxergar isso dentro de mim. E aí comecei a ter os problemas, o reflexo, né, de tudo aquilo que eu plantei. Eu comecei a colher tudo aquilo que eu plantei. Um dia eu estava em casa, sem força nenhuma, eu tinha quebrado tudo dentro de casa, sem força nenhuma. Eu sentia a dor da alma, a dor da própria enfermidade, você sente a dor. Ali eu tomei a decisão de voltar e comecei a tratar a minha fé. Não foi fácil. Sair da UTI com uma fé doente, uma fé morta. Então foi quando ali eu percebi que tinha uma esperança para mim. Então tudo que era falado, eu comecei a obedecer, eu comecei a praticar, me tornei dizimista fiel, a fazer as correntes, me tornei obediente à palavra de Deus. E aí eu percebi que realmente a minha fé estava curada. Quando isso aconteceu, eu já comecei a ter paz, a tranquilidade, a alegria, a autoestima voltou. Comecei a ter força para lutar pela minha vida aqui fora, a trabalhar. Passei a ser uma ótima mãe para minha filha. Eu passei a ser uma boa filha. Tenho força, ânimo para viver, para conquistar. Tenho paz, alegria dentro da minha casa. Tudo foi restaurado através dessa fé que foi curada. Hoje eu vejo que é importante manter essa fé sadia, porque é ela que me traz a certeza da salvação. É ela que me sustenta, que me mantém de pé, firme, para poder enfrentar as dificuldades do dia a dia. Atenção, todo o estado da Flórida. Você sofre com uma doença incurável. Uma doença que não tinha cura. E deu tudo por causa dos vícios? Era viciado em todo tipo de droga que o senhor pode imaginar. Brigas, traições e depressão. Desistiu de viver? Me traiu e cheguei ao ponto de querer tirar a minha vida. Para você tem solução.
tô curada. Minha vida é transformada, larguei o vício. Eu tenho paz, eu sou feliz, sei ser esposa. Hoje ele mudou, ele é uma pessoa completamente diferente. Neste domingo, na concentração de Fé e Milagres, às 7 horas da manhã, às 8h30 e às 10 horas. 1840 North East 41 Street, na cidade de Pompano Beach, na Flórida. Para mais informações, ligue 1-800-890-3005. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Jesus disse assim: vós sois a luz do mundo. Ora, se a luz está dentro de mim, eu sou luz. Se a luz está dentro de você, você é luz. Então, para ser a luz nesse mundo, a pessoa precisa possuir o Espírito de Jesus. Ela tem que possuir o Espírito de Jesus. Porque se você está casada com Deus, o seu rosto vai mudar. Se você não perdoar, você vai perdoar. O seu semblante vai mudar. A sua maneira de andar, a sua maneira de se vestir, a sua maneira de falar. Por quê? Porque você recebeu luz. E se a pessoa tem luz, então ela tem vida. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Muitas vezes eu pergunto a mim mesmo: por que motivo a minha vida se encontra desse jeito? Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu faço a oração agora e eu peço para que o Espírito do Senhor venha visitar aqueles que acompanham o nosso programa, aqueles que estão desesperados, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão cansados. Meu Pai, não há ninguém que possa libertar essa pessoa, socorrer essa pessoa no seu Senhor. Então vá, meu Pai, aonde está essa pessoa sofrida e arranca o mal de sobre a vida dela, arranca o desespero, arranca a angústia, arranca a aflição, aquilo que amarra a vida dela, liberta pelo poder da Tua palavra, que ela seja curada agora. Nós determinamos que essa luz entre nesta casa e o Senhor venha, meu Pai, desamarrar aquilo que está amarrado. O Senhor venha abrir os caminhos para que esta pessoa venha andar para frente, para que esta pessoa tenha vida, tenha sucesso, tenha alegria, tenha paz. É isso que eu determino, meu Pai. Em o nome do nosso Senhor Jesus, receba vida, receba força, receba luz, receba paz, receba a bênção de Deus. É o que nós determinamos. Os que ligaram pedindo ajuda em oração, os que ligaram em outros programas, em outros horários, que a mão do Senhor esteja estendida para socorrer e ajudar aqueles que oram conosco. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Filho, não tenha medo. Se você crer de todo o seu coração na palavra de Deus e viver a fé, obedecer aquilo que está escrito, você vai ver o fruto e o resultado. Agora, enquanto você ficar protelando, eu quero vencer, mas isso sabe, é difícil, é isso, tem dificuldades, tem problemas. Dificuldades, elas aparecem para todos. Agora, cabe a cada um enxergar a solução, porque a sua vitória, ela está após as dificuldades. Se você focar nos problemas, você vai ficar para baixo, desanimado. Se você focar na grandeza de Deus, você vai ver que os seus problemas, eles são minúsculos, pequenos, insignificantes. Tá bom? Deus está de mãos estendidas e de braços abertos, através desse programa, por exemplo. Então, se é a vitória que você quer,
se é a felicidade, a paz que você deseja, então você sabe como e onde encontrar. Deus abençoe a todos. Leia no jornal Notícias Universal desta semana. Reportagem de capa: pandemia dos desabrigados nos Estados Unidos. Até o final de setembro, 30 milhões de norte-americanos estão em risco de despejo devido à Covid-19. Sucesso financeiro. Em menos de 2 anos nos Estados Unidos, o casal Júnior e Juliana abriram seu próprio negócio. Universal em ação. Mesmo em meio à pandemia, a Universal continua crescendo e abrindo novas portas. Unisocial. Voluntários do grupo Anjos da Noite intensificam as ações por todo o país, levando assistência física e espiritual aos mais necessitados. Confira essas e outras reportagens especiais. Adquira um exemplar na Universal mais próxima a você. Notícias Universal, servindo a comunidade de língua portuguesa nos Estados Unidos.